Qual a diferença entre o bico de papagaio e a hérnia de disco? Então essa é uma dúvida muito comum entre os pacientes aqui no consultório e que, na verdade, as duas condições estão interligadas e fazem parte de um mesmo processo evolutivo da doença. Então aqui nós temos uma maquete de uma coluna lombar, onde apresentamos um disco que ao longo dos anos ele vai envelhecendo e vai se tornando mais rígido. À medida que ele se torna rígido, ele perde a capacidade de absorção de impactos e começa a haver uma sobrecarga da parede desse disco, formando então o chamado abaulamento discal. Esse abaulamento discal, ao longo dos anos, ele pode tocar as raízes nervosas, provocando dores tanto na coluna quanto irradiada para os membros inferiores, e com o tempo o organismo sabiamente percebe então um movimento de instabilidade que ocorre devido à perda do líquido dentro dessa articulação, e a perda da altura do disco gera uma instabilidade por uma flacidez ligamentar entre as vértebras e, portanto, esse aumento de instabilidade provoca no nosso organismo uma tentativa de estabilização dessa instabilidade de forma tal que a vértebra começa a desenvolver um crescimento ósseo em torno daquele abaulamento discal na tentativa de estabilizar aquele segmento instável. O grande problema é que esse crescimento ósseo ele gera também compressão da raiz nervosa, agravando ainda mais as dores do paciente. A esse crescimento ósseo, aqui na parte final da vértebra, a gente dá o nome popular de bico de papagaio. De fato, ele se assemelha bastante nas imagens radiográficas ao bico de um pássaro, por isso tomou esse nome popular. Portanto, a hérnia de disco e o bico de papagaio são partes de uma mesma doença em fases evolutivas diferentes. Se você apresenta dores na coluna ou já é sabidamente portador de hérnia de disco ou de bico de papagaio, comente aqui embaixo a sua experiência e nos siga para maiores informações.